Glória a Jesus. Assim como nós estamos, vamos receber então o evangelista Eliade para que ele tenha o máximo de tempo nesta manhã para ministrar a palavra. Em seguida, nós já teremos a Santa Ceia do Senhor. Levante uma de suas mãos, diga: evangelista Eliade, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Aleluia. É com grande alegria que eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Localize na sua Bíblia, por gentileza, livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso de número 23. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso de número 23 em diante. Eu passei para a irmã Ana Paula um estudo dirigido de tudo que eu vou falar aqui, né? Tá tudo escrito direitinho. E aí depois os irmãos podem pegar com ela. Os irmãos que são do grupo de professores da EBD, eu acredito que já tenham até acesso ao material. Tá? E se os irmãos quiserem ir acompanhando pelo material em PDF, tá? Aí é só pegar com ela aí. Daniel, capítulo de número 9, a partir do verso de número 23. Está comigo aqui, queridos, a nossa obra, dois livros, Kenosis, a doutrina do esvaziamento de Deus, estará ali no final, ali embaixo com a minha esposa, tá? Alguns dos nossos livros, eu tenho certeza que vai enriquecer muito a tua compreensão acerca das duas naturezas de Cristo, natureza humana e divina. O nome do livro é Kenosis, a doutrina do esvaziamento de Deus. Falamos nesse livro sobre a natureza humana e divina, as principais discussões há cerca de 2000 anos acerca da natureza humana e divina de Cristo. E o nosso livro, Justificação pela Fé, tinha acabado, chegaram mais dos dois, tá? Que é um comentário da carta de Gálatas e de Romanos. Então estará ali embaixo no final, se você desejar adquirir, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Daniel, capítulo 9, verso 23, diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, é o anjo Gabriel que está falando isso aqui, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Sobre quem, gente? Sobre o teu povo. Qual povo? Judeu. E sobre a sua santa cidade. Qual cidade? Jerusalém. Para extinguir a transgressão. Para quê, gente? Para extinguir. Ele está falando o propósito da visão das 70 semanas de Daniel, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, desde quando, gente? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, lá atrás, no período do rei Ciro, o grande rei da Pérsia, até o Messias, ele está falando lá de trás, até o Messias, até Jesus, o príncipe. Aí primeiro ele vai dividir as 70 semanas em 3 partes, a gente vai explicar isso aqui. Primeiro, 7 semanas. Quantas, gente? 7 semanas. Depois, 62 semanas, diga comigo, 62 semanas. Aí ele diz, o que vai acontecer nesse período de 69 semanas? Porque 7 com 62 dá 69. As ruas e as tranqueiras se reedificarão. E em tempos angustiosos, verso 26, depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, ele está falando do general Tito no ano 70, e da destruição de Jerusalém. Destruirá a cidade e o santuário. Ele está falando da queda de Jerusalém no ano 70. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras. Estão determinadas assolações. Ele está dizendo, até o final da destruição de Jerusalém, no ano 70, até o fim, até a nossa atual conjuntura haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Aí no verso 27 a gente vai entrar na 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação.
o que está determinado será derramado sobre o assolador. Deus bendito e eterno, eu declaro agora nesta noite, nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que quem ouve esta palavra agora, toda corrente, todo grilhão, toda fortaleza da mente seja quebrada agora. A palavra ela não é minha, Senhor, ela é tua, e eu declaro que no mundo espiritual, tudo que não te glorifica está restritamente proibido de atuar agora. E que dentro dessa casa haja espaço só para a presença inefável do teu Espírito Santo. Que a unção que despedaça o jugo seja liberada sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que a gente precisa entender, e eu coloquei aí no estudo dirigido para vocês, é que o profeta Daniel está cativo dentro da Babilônia, um cativeiro que já dura 70 anos, como havia profetizado o profeta Jeremias. Jeremias tinha dito que Deus levaria o povo para a Babilônia em 3 deportações distintas e que esse cativeiro duraria um período de 70 anos. E Daniel diz que quando ele recebe a revelação das 70 semanas de Daniel, logo em Daniel capítulo 9, versículo 1, ele diz: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos. Isso aqui ele já pontua algo para nós. Ele está dizendo que a Babilônia caiu e é o primeiro ano do rei dos Medos e dos Persas. As duas nações que se levantaram para destruir o imponente império babilônico que havia avassalado todos os inimigos que atravessaram o seu caminho. Deus disse que o povo de Judá, o reino do sul, que tinha por capital Jerusalém, seria levado cativo e viveriam 70 anos na Babilônia, mas que no final desses 70 anos Deus levantaria um povo para punir a Babilônia. E aqui está cumprido, Deus levanta a Média e a Pérsia, duas nações que unem forças e destronam a grande e imponente Babilônia. E é dentro desta perspectiva de transição de reino que Daniel recebe essa visão. Ele mesmo diz que descobriu, lendo os livros do profeta Jeremias, que Deus havia dito que o povo ficaria 70 anos dentro do cativeiro, mas que após os 70 anos, Deus acabaria com a assolação da cidade de Jerusalém. Então Daniel percebe que o tempo está cumprido e ele vai orar ao Senhor, e não só orar, ele vai orar e jejuar por 21 dias, orando e jejuando. Quando você vai ler o capítulo 10, você vai perceber que nos céus da Pérsia há uma batalha espiritual, porque toda vez que um crente coloca o joelho na terra, Deus revela coisas extraordinárias no céu. Porque os demônios não queriam que Daniel soubesse o que aconteceria com a santa cidade de Jerusalém. E o texto é claro ao dizer para nós, o anjo Gabriel vem e ele diz para Daniel: no primeiro dia da tua oração eu ouvi e vim. Só que no capítulo 10 você vai ver que houve guerras no céu da Pérsia. Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. É interessante a gente notar que as 70 semanas de Daniel é uma revelação exclusiva para o destino de Israel. Israel é o relógio do mundo. Já parou para se perguntar por que existem nações belicamente falando muito mais poderosas do que Israel, como a Rússia, como os Estados Unidos, como a Coreia do Norte, a própria Índia, belicamente falando, são muito mais poderosas, mais populosas e mais numerosas do que a nação de Israel. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a nação de Israel inteira, ela é do tamanho do estado do Sergipe, o menor estado do Brasil. É uma nação que tamanho geográfico significa que é muito pequena. E porque essa nação, ela é muito famosa, muito importante, tudo que acontece lá mexe com os principais reinos do mundo, porque ela está no radar escatológico das profecias bíblicas. Será que você pode adorar o Senhor por isso? E Jesus deu um sinal dizendo: quando todas essas coisas começarem a acontecer, olhai para a figueira. A figueira é o símbolo mais absoluto da nação de Israel. Percebam o quanto Israel ele é um país importante nessa última hora. Aí ele diz: 70 semanas estão determinadas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que
O nosso tempo, ele se move no cronos. O que é o cronos? É o tempo humano. Daí vem a palavra cronômetro. Cronos, cronômetros. Que é regido por milésimos de segundos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, centenas, milênios. Esse é o cronos. É o tempo que a gente se move. Deus não se move no cronos. Deus se move no kairos. Deus se move aonde, gente? Kairos não é um tempo determinado pela nossa razão. Ele é o tempo de Deus. Então as 70 semanas de Daniel, elas não são literais. Diga comigo, as 70 semanas de Daniel não são literais. Não são semanas literais. São semanas que nós chamamos, na escatologia bíblica, de semanas de anos. Aí, Eliard, aí fica muito complicado de entender. Não fica, é simples. O irmão pode botar o slide que eu pedi aí para colocar na tela. É só você somar, trocar dias por ano. Diga comigo, passa para o próximo. É só trocar dias por ano. Seriam 490 anos. Diga comigo, 70 semanas seriam 490 dias, perdão. Isso humanamente falando. Só que aqui, nas 70 semanas de Daniel, são 490 anos. Aí, essas semanas, só para os irmãos entenderem aí, cada dia da semana tem quantos dias? Cada semana tem quantos dias? 7 dias, certo? É só os irmãos somarem por anos. Então, cada semana, nas semanas de Daniel, são 7 anos, tá? Logo, as 70 semanas deveriam dar 490 dias, mas são 490 anos. E como que a gente chega a essa conclusão? Tá? Como que a gente chega a essa conclusão? Porque a ordem do que foi profetizado se cumpriu em 483 anos. Das 70 semanas de Daniel, 69 já foram cumpridas. Que vai desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até morte, ressurreição e ascensão de Jesus, dão 483 anos e não dias. Logo, a gente entende que a revelação para Daniel não está no cronos, no tempo humano, mas está no kairos, no tempo de Deus. Está entendendo isso aqui? Eu já peço para ele voltar com o slide aqui. Então ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Aí ele vai falar, para quê? Qual é o objetivo dessas 70 semanas? Ele vai dar 6 objetivos. Primeiro, extinguir a transgressão. A palavra transgressão no hebraico aqui é pechá, que significa rebelião, revolta contra uma autoridade estabelecida, contra a lei. De que Daniel estava falando? Ele estava falando de idolatrias que estavam sendo feitas no tempo do grande rei Manassés, filho de Ezequias. Jeremias profetizou, porque vocês derramaram sangue inocente no altar de Moloque, pegando as crianças e sacrificando crianças no vale do filho do Rinom. A cidade de Jerusalém vai cair. Deus vai levantar os babilônicos como navalha na carne para punir os pecados de Judá. Ou seja, eles transgrediram, eles fizeram uma rebelião contra o Deus dos céus. Quando você vai estudar todo o profetismo bíblico, você vai perceber que a palavra prostituição, adultério no profetismo bíblico está relacionado com a idolatria. Quando o povo de Israel, eles idolatravam, é como se eles estivessem traindo Javé. Por quê? Porque quando eles se relacionavam com Baal, com Moloque, com Azera e com qualquer outra divindade cananeia, eles não se relacionavam com essas divindades simplesmente porque gostavam da cara de Baal, ou da cara de Azera, ou da cara de Moloque, ou de qualquer outra divindade. Não, eles adoravam essas divindades sob mecanismos de compensação. Por exemplo, no tempo do profeta Elias, quando Elias disse, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. Por que Elias estava falando isso? Porque naquela época eles acreditavam que Baal era uma divindade masculina e Azera era uma divindade feminina, e quando eles copulavam, se relacionavam sexualmente, o sêmen caía na terra. Ou seja, eles acreditavam que a chuva que fazia a terra fertilizar era o sêmen dos deuses. Então quando eles se relacionavam com Baal e Elias diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não é porque eles achavam Baal legal, é porque eles vinham para a presença de Baal por mecanismos de compensação, querendo algo em troca. Aí Deus diz, alguém que se vende está vivendo como uma
prostituta. A Bíblia fala disso no livro de Oséias, que quando Gomer, a mulher do profeta Oséias, buscava os seus amantes, ela ia por causa que queria os seus presentes. Então Deus está dizendo: eu dei para vocês tudo que vocês precisavam, e vocês viraram as costas para mim, adorando outras divindades. E é por causa disso que a Babilônia virá, os caldeus virão e vão punir todos vocês pelos seus pecados. E o resultado disso, 70 anos de cativeiro babilônico. Mas por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, Isaac e Jacó lá atrás, e por causa de Davi, que o seu trono seria estabelecido para sempre, depois de 70 anos eu vou visitar a Babilônia, derrubarei a Babilônia e vou resgatar vocês. E Daniel conhecia a profecia. É só você ler, começa a ler logo dos primeiros versículos do capítulo 9. Ele está falando, pelos livros de Jeremias eu sei que são 70 anos, o tempo está cumprido. Pega isso aqui, o cativeiro babilônico tirou 3 coisas de Judá. Quantas coisas, gente? E são 3 coisas muito importantes no radar da profecia escatológica. Primeiro, tiraram a terra de Judá e a cidade santa de Jerusalém. Sem Judá e sem Jerusalém o Mashiach não vem, porque ele vai reinar em Jerusalém, Zacarias capítulo 14. Então eles perdem o direito de viver na terra, vão para uma terra distante, onde hoje é o atual Iraque. A Babilônia é onde hoje é o atual Iraque. E são confinados a viver lá 70 anos do cativeiro babilônico. Perderam a terra. Segundo, perderam o templo, o centro de lugar de adoração mais sagrado dos judeus. Perdem o templo. Na Babilônia ele já não tem mais templo. Terceiro, perderam a monarquia hebraica, pois Zedequias foi o último rei de Judá. Os últimos 3 reis de Judá, Jeoaquim, chamado de Eliaquim, vai na primeira deportação. O segundo, Joaquim, filho de Eliaquim, chamado por Jeremias de Jeconias, vai na segunda deportação. E o terceiro e último rei de Judá, Zedequias, vai na terceira deportação. Depois de Zedequias, nunca mais se levantou um rei em Judá. E se não tem rei, não tem trono do Mashiach. Toda a esperança de Judá está acabada. Só que Deus tem uma promessa. E qual é a promessa? Que o rei vem. Narassurianterebia. O rei vem. Quem pode levantar a mão e adorar o Senhor Jesus? Ele vem. Então a gente está falando de mais de 2.500 anos sem monarquia hebraica. E eles continuam acreditando que o Mashiach está vindo. Uma vez eu vi alguém entrevistando um rabino e perguntaram para ele assim: como que vocês sabem que vai haver uma reconstrução do terceiro templo? Se hoje há uma divisão entre judeus e árabes ali, e se vocês ousarem tocar e reconstruir o terceiro templo, porque ele vai ser reconstruído, isso está no radar das profecias bíblicas, como vocês têm tanta certeza que o templo vai ser reconstruído? Ele disse: se você chegasse em 1942 para um judeu e dissesse: como vocês sabem que voltarão para Jerusalém? Talvez aquele judeu dissesse: eu não sei como será, mas há uma profecia que num só dia em Isaías, Deus faria o povo virar uma nação. E em 1948, Deus que não brinca com o sentimento de ninguém, o Estado de Israel foi decretado Estado, e o povo judeu recebeu o direito de voltar para sua terra, quase 2000 anos depois. A gente está falando de um Deus que não brinca de ser Deus. A gente está falando de um Deus que tudo que está escrito aqui, Calbart diz, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Já está tudo documentado, basta a gente sentar e estudar. Sabe e entende. Transgressão. Para que são as 70 semanas de Daniel? Espiar a transgressão, fechar a rebelião, revolta contra Deus, dar fim aos pecados. Pecado ratá aqui no hebraico é Hawal, vou ficar aquém de um padrão, e expiar a iniquidade, avon, perversidade moral, depravação e injustiça que estavam sendo cometidos. Mas só para isso não, trazer a justiça eterna. Ele está falando do reino milenar do Mashiach, o rei prometido de Israel. Ele vai se assentar em Jerusalém. Só você ler Zacarias 14, e ele vai reinar por 1000 anos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Selar a visão e a profecia, ou seja, o cumprimento de tudo isso.
e ungir o Santo dos Santos. Por que ungir o Santo dos Santos? Porque ao longo da história, o Santo dos Santos, que é a parte mais sagrada do templo, foi profanada por diversas vezes. Depois aqui do escrito de Daniel, ela é profanada por Antíoco IV Epifânes, um rei sírio grego, que depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Grego vai se fragmentar em 4 partes, entre seus 4 principais generais, Ptolomeu, Cassandro, Seleuco e Lisímaco. E de Seleuco vai sair um reino chamado Reino dos Seleucidas, é um rei sírio grego. E esse homem chamado Antíoco IV Epifânes é um protótipo do anticristo. Ele vai entrar, isso no período interbíblico entre Malaquias e entre Mateus, os 400 anos de silêncio, em 167 a.C. Ele vai entrar no templo de Jerusalém e vai profanar o templo sacrificando uma porca. O mesmo pode ser dito que vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, na invasão do povo romano, quando eles vão destruir a cidade. Também profanaram o templo, introduzindo estátua dos deuses gregos lá. Tem um autor chamado Richard Andrews, no livro Sangue sobre a Montanha, que ele disserta de forma muito pormenorizada sobre isso. Então, o Santo dos Santos foi por algumas vezes profanado. E quando ele fala, vai ungir o Santo dos Santos, é que o Mashiach virá, vai estabelecer o trono, e nunca mais nenhum ímpio pisará dentro dele. Só quem foi salvo para a glória do nome de Deus Pai. Aí ele está dizendo o propósito das 70 semanas, verso 25, ele diz, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias. Aí ele divide essa parte em 2 partes. Primeiro, 7 semanas, desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Pessoal, deixa eu explicar aqui. Da mesma forma que os judeus foram para o cativeiro babilônico em 3 deportações, 606 na primeira, onde foi Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda deportação, que foi o profeta Ezequiel e mais 10.000 judeus. E a terceira deportação, que é a que destrói toda a cidade de Jerusalém. Eles também voltaram do cativeiro babilônico em 3 deportações. A primeira foi quando Deus despertou o espírito de Ciro, o grande rei da Pérsia, depois de derrubar a Babilônia. Onde que está isso na Bíblia, Eliardo? É só você ler os últimos 2 versículos do 2º livro de Crônicas e os 2 primeiros versículos do livro de Esdras. Você vai ver escrito lá que o próprio rei persa, um rei pagão, ele diz, Deus despertou o meu espírito e me deu ordem para dizendo, quem vai edificar a minha casa em Jerusalém? E aí Ciro vai mandar uma primeira comitiva de judeus para voltar para Jerusalém. Para quê? Para edificar e reconstruir o templo. E nessa primeira volta do cativeiro babilônico, quem volta? Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que não tem nada a ver com o Josué que sucedeu Moisés. Eles voltam e começam a reconstrução do templo. Aí vem o segundo retorno do cativeiro babilônico. Aonde é que está? No livro de Esdras. Volta Esdras para fazer uma reforma da lei. Por quê? No período que o povo esteve 70 anos no cativeiro babilônico, o povo havia perdido o conhecimento da lei e da Torá. E agora Esdras vem para fazer uma restauração da lei. Ele vai ler a lei num púlpito de madeira. E o terceiro retorno é com Neemias. Para quê? Para reconstruir toda a cidade de Jerusalém, levantar os muros que estavam fendidos e queimados. E isso durou um período de 49 anos. As 3 voltas do cativeiro babilônico demoraram 49 anos. Então quando Daniel fala aqui 7 semanas, ele está falando não semanas de dias, porque 7 dias tem uma semana, vezes 7 dá 49, seriam 49 dias, mas ele está falando de 49 anos. Quem está entendendo comigo, diga amém. Essa é a primeira parte, 49 anos, são as primeiras 7 semanas. Aí depois vem, ele diz, 62 semanas, que dariam 434 dias, só que são 434 anos. Quando que isso acontece? É do fim da reconstrução de Jerusalém até a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Onde é que está isso na Bíblia? Aqui no texto ele diz, depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Ele está falando de quê? Ele está falando da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Depois que se cumprisse 69 semanas, o Messias seria tirado do meio deles, brutalizado pelo Império Romano. É isso que ele está falando.
E aí houve uma pausa no tempo. Houve uma pausa. Passa para o outro slide, por favor, que eu vou mostrar aqui para os irmãos. Pode passar para o outro. Pode passar para o outro. Para o último slide, por gentileza. Isso, esse aí. Olha aí como é que fica. Então, presta bem atenção aí. 7 semanas são 49 anos. Da saída da ordem de Ciro até a restauração do templo. Aí as 62 semanas ali são do final da reconstrução de Jerusalém até a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. É por isso que está escrito ali Calvário. Porque é morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Nós estamos vivendo nessa pausa de tempo aí que nós chamamos de Era da Igreja. Estamos em uma pausa de tempo chamado Era da Igreja. Nós seguimos uma linha escatológica chamada dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, que acredita que Jesus vai arrebatar a igreja e em seguida vai começar o período de tempo mais terrível que já houve na história. Jesus fala disso em Mateus 24. Serão dias como nunca houve na história. E é aqui que eu quero começar a aplicar o que Deus deu pra gente. Só que a gente entende que esse período ele começa a partir do arrebatamento da igreja. Só que o que Daniel está falando no verso 27, quando ele diz aí, pode deixar o slide aí, tá? Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. O ponto demarcador da grande tribulação não é o arrebatamento da igreja, é o acordo de paz que vai ser assinado no Oriente Médio. Nós acreditamos que sim, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Talvez antes disso, ou assim que o acordo seja assinado, para dar início ao período mais difícil que a terra já viveu. Pode tirar o slide. Aí é o que nós chamamos de grande tribulação. Pega comigo, 69 semanas já se cumpriram, desde a saída da ordem até a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. É como se o cronômetro de Deus estivesse pausado nas 70 semanas de Daniel. Só falta 1 semana para se cumprir. Qual é a semana? É os 7 anos da grande tribulação. Lembra que eu disse que a semana tem 7 dias? Só que a gente soma 7 anos? Então, assim que um acordo de paz for feito no Oriente Médio, a gente entende que começou a contagem dos últimos grandes tempos da tribulação. Aí tem gente preocupado se o Papa Leão XIV é o anticristo. Querido, não se preocupe com o Papa. Olha para Israel e começa a observar o que está acontecendo lá. Eu posso garantir para você que tão certo quanto vive o Senhor e o ar que eu respiro, muito em breve a trombeta vai soar e quem estiver preparado estará com ele na eternidade. Eliade, como você pode ter tanta certeza? Se Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho do Homem, nem os anjos que há no céu. Claro que quando Jesus falou isso, ele estava no seu processo de kenosis, de esvaziamento. É o que eu falo no meu livro aqui do kenosis. Que quando Jesus fala isso, ele está no processo de esvaziamento. Hoje glorificado, ele sabe o dia e a hora. Mas ele disse que nós não sabemos o dia nem a hora. De fato, verdade, nós não sabemos o dia nem a hora. Mas Jesus nos deu sinais. Que sinais? Placas indicativas de que a volta dele estaria próxima. Aonde que estão essas placas? É só você ler Mateus 24. A Bíblia diz que Jesus estava saindo de Jerusalém, subindo o Monte das Oliveiras, pastor Eliseu. E os discípulos apontam o templo para Jesus e dizem assim: Jesus, olha com grandes pedras, que maravilha é o templo de Herodes. Aí Jesus disse: eu te digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí os discípulos já tomam um susto, porque o maior trauma judaico é a questão de Jerusalém ter caído no ano 586 pelas mãos de Nabucodonosor. Como assim, Jesus? Vai cair de novo o templo? Jesus diz: vai. Aí eles fazem uma pergunta tripartida para Jesus, de 3 partes. Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus diz: acautelai-vos, Mateus 24.
Começa a ler lá, não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque se levantarão reino contra reino, nação contra nação, fomes, pestes, guerras, terremotos. Aí talvez alguém diga para mim assim: Eliardi, mas isso sempre existiu em toda a história da humanidade. Eu concordo com você, mas se você parar para pensar, de 1930 para cá, todos esses fenômenos têm sido cada vez mais fortes. Primeira e Segunda Guerra Mundial, nunca teve Primeira e Segunda Guerra Mundial antes da década antes do século 20, do século 19 para trás você não vai ver, tá? Século 18 para trás você não vai ver guerras mundiais. Quando você olha para o cenário geopolítico, tudo que está sendo delineado é o princípio das dores. Uma das perguntas que eu mais recebo como professor de teologia é: Eliardi, já estamos vivendo na grande tribulação? Porque há muitas vozes na internet falando muitas coisas e dizendo que todos esses sinais que têm acontecido, como por exemplo o incêndio na ilha de Mauer, no Havaí, já é uma das 7 pragas do Apocalipse. Claro que não, isso aí são só placas indicativas que Jesus disse que se cumpririam, porque o ponto demarcador da grande tribulação é quando houver um acordo de paz por uma semana. Aí Daniel diz que eles vão assinar um acordo por uma semana, não é com todos, é com muitos. Só que na metade da semana o anticristo fará cessar todo o sacrifício de oferta de manjares. Peraí, irmãos, presta atenção nisso aqui. Onde que se oferecia sacrifícios de ofertas de manjares? No templo. Mas qual é o templo que tem hoje em Jerusalém? No lugar do templo, a mesquita de Omar, a mesquita de Aqsa. Ou seja, é um templo muçulmano, não tem templo de Jerusalém. E onde vai ser o sacrifício de oferta de manjares que o anticristo vai mandar parar? Onde que será? Vai ser lá no mesmo lugar, porque o templo vai ser reconstruído. Um dos fortes indícios de que o cronômetro Apocalipse está quase perto de começar é que todos os preparativos da terceira construção do templo já estão prontos. Se você entrar num canal chamado Israel com a Aline, ela vai lá em Israel e ela mostra que tudo está pronto, até o sacerdote eles têm, e até as ovelhas, as novilhas vermelhas, que vão ser o primeiro sacrifício que vai acontecer no templo. Isso é um sinal muito forte da volta de Jesus. Mas espera aí, Eliardi, ainda não é suficiente. Tá bom. Quem já ouviu falar de Drex, levanta a mão aqui e diz amém. Gente, eu comecei a estudar escatologia em 1999. E quando eu li escrito em Apocalipse capítulo 13, que quem não tiver a marca e o sinal não vai poder comprar nem vender, eu pensei, impossível. Porque se eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quero, na hora que eu quero e no momento que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que vai entrar a moeda digital. E quando entrar a moeda digital, haverá controle. Porque quer controlar o homem, controla o bolso dele. Você fez uma postagem na internet que o governo não mandou? Pum! Tua prebenda, teu salário não cai lá. Você vai ter que andar conforme a regra. O mundo globalizado está se preparando para a construção de tudo aquilo que as Escrituras já falavam. Você tem internet? Pesquisa no YouTube. Nova Ordem Mundial. Pesquise sobre o Fórum Econômico Mundial. Pesquise sobre a Agenda 2030. Se você não lembrar de todos os nomes, reassiste a mensagem na internet. Anota no papel e pesquisa tudo que eu estou falando. Pesquise sobre renda básica universal. Os senhores do mundo já estão preparando o mundo para fazer o mundo se curvar diante da besta. Só que eu tenho uma notícia: quem é lavado, redimido no sangue do Cordeiro, está esperando outra notícia. Qual a notícia, Eliardi? A trombeta soar para estarmos na eternidade com o Senhor. Pesquisa sobre crédito social e crédito de carbono. Pesquisa sobre bancas ou bunker de milionários. Mark Zuckerberg. Irmão, eu estou dizendo que os bilionários da terra, eles acreditam muito mais no Apocalipse do que os crentes, que enquanto estão preocupados com a vida dos outros no Instagram, estão preocupados em fazer fofoca da vida dos outros no Instagram. Eles estão se preparando, pastor Marcos, para eventos de proporções apocalípticas globais.
Quer uma coisa? Pesquise sobre cofres de sementes da Noruega. Há um cofre construído, uma verdadeira fortaleza, um bunker debaixo das geleiras da Inglaterra, da Noruega, perdão, com mais de 1 milhão de espécies de sementes preparados. Por quê? Porque eles acreditam que haverão guerras, haverão tudo aquilo que Apocalipse está falando, eventos catastróficos que vão devastar esse planeta, e eles estão prontos para reconstruírem o planeta. Só que a Bíblia já falava deles há muito tempo. Quer ver isso na Bíblia? Irmão da mídia, em nome de Jesus, me ajuda aí, bota aí Apocalipse capítulo de número 6. Bota aí Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 ao 17. Isso aqui é final da grande tribulação, finalzinho da grande tribulação. Apocalipse capítulo 16, a partir do 10 ao 17. Vamos ler isso aí? Ó, a partir do 10, vaso. A partir do verso 10. Perdão, gente, eu falei 16, é 6, perdão, desculpa, irmão. Apocalipse 6. Isso. Se alguém puder botar uma aguinha aqui, eu agradeço. Olha o que está escrito, isso já estava na Bíblia. E clamavam com grande voz, dizendo: quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui quem está falando são os que morreram na grande tribulação. E cada um foi dado uma veste comprida e branca, e foi-lhes dado que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve grande tremor de terra, e o sol e o sol se tornou negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se em sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e os montes e as ilhas foram removidos do seu lugar. Agora olha os poderosos que estão achando que vão se esconder da ira de Deus. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, porque é lá que eles constroem os bunkers. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? A gente está falando de uma elite global que se acham os senhores do mundo, só que eles terão o desprazer de conhecer quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não vai ter para onde correr. Só tem um escape. Qual é o escape? É estando em Cristo. Porque quando o juízo de Deus penetrar essa terra, vai ser como lá na época do Egito. O anjo da morte entra no Egito, e só escapa quem está debaixo da marca do sangue do Cordeiro. Quem tem a marca do sangue do Cordeiro. Eu vim aqui nessa manhã, não foi para te iludir, mas para dizer que estamos prestes a entrar num dos piores momentos que já existiram na face da terra. Que momento é esse, Eliardi? É o que nós chamamos de a grande tribulação, que é dividida em duas partes. Primeiros 3 anos e meio, que é a tribulação, e os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação, que é quando, a priori, o anticristo, Daniel 9:27, ele firmará o concerto com muitos por 1 semana, 7 anos, certinho. Os judeus, eles nunca aceitaram a Jesus Cristo como o Messias, porque eles sempre entenderam que o Messias ia resgatar eles do jugo de Roma. E como Jesus não cumpriu esse papel, para eles Jesus é um impostor e não é o Messias. Só que lá no livro de Zacarias diz que quando Jesus vier em sua glória, e todo olho verá, ele vai vir com marcas nas mãos, e os judeus vão perguntar: que marcas são essas nas tuas mãos? E Jesus vai dizer: são as marcas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E diz lá Zacarias 12:13, que eles chorarão amargamente, como quem chora por um unigênito, dizendo: Senhor, se nós tivéssemos reconhecido lá atrás, não passaríamos por tudo isso que passamos, inclusive o holocausto nazista. Eles rejeitaram o Mashiach,
verdadeiro, o Messias prometido de Israel. E isso porque Daniel disse que depois das 62 semanas o Messias seria tirado e não acharia mais. E aí seriam só assolações daí para frente. Eles não interpretaram, mas é aquilo que Paulo diz lá em Hebreus capítulo 11, que Deus lhes deu espírito de entorpecimento, de profundo sono, olhos para não ver e ouvido para não ouvir, para que se abrisse um novo tempo, que Paulo vai chamar de tempo dos gentios. Uma porta da graça para mim e para você, para aceitarmos esse evangelho. Então presta atenção, ele assina um acordo de paz. Aí entra quem? É o cavaleiro branco. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Quem está acompanhando aí a guerra de Rússia com a Ucrânia diz amém. Quem viu as guerras aí de Israel contra Hamas, Hezbollah? Hamas é um grupo terrorista palestino, Hezbollah um grupo terrorista sírio e Líbano aqui, ali aquela região ali. E agora Israel está em pé de guerra, está uma tensão geopolítica ali militar contra o Irã. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está agora no Oriente Médio, na Arábia Saudita, tentando esse acordo de paz. Vai ouvindo? É ele o anticristo? Não sei. Não está na Bíblia. Quem conseguiu o acordo de paz, toda a terra vai se dobrar diante dele. Eu não sei se você já viu, mas estourou agora uma guerra entre Paquistão e Índia. Quem está ouvindo diz amém. Isso tudo faz parte de um plano global. Por quê? O mundo vai começar a pipocar várias guerras. As pessoas vão entrar em desespero porque uma terceira guerra mundial vai pulverizar o planeta. Só vai escapar Elon Musk, quem tem bunker. A gente que é pobre está frito. Mas fica tranquilo que não vai haver nada antes que Jesus tire o seu povo da face da terra. Ele ainda é o Senhor que tem as rédeas do mundo. É necessário que todo esse cenário, essa tensão geopolítica de guerra se levante. Para quê? Para pavimentar e preparar o caminho do cavaleiro branco. Aquele que está sentado no cavalo branco tem uma espada e saiu vitorioso para vencer. É o anticristo, é a falsa paz. O mundo todo desesperado com as guerras, ele chega e diz: acabei com a bagunça, resolvi o problema da guerra. O cara que conseguir resolver isso, vai acontecer o que está escrito em Apocalipse: e toda a terra se maravilhou diante da besta. Aí vem o que nós chamamos de 3 anos e meio de falsa paz. É o primeiro selo do Apocalipse. Só que ele não para por aí. Vem a segunda metade. E aí vem os outros cavaleiros. Que é o cavalo vermelho, que tem uma espada que representa a guerra. Aí tu vai ver o que é guerra de verdade. Só que não é só o cavalo vermelho que representa a guerra. Vem a fome, porque quando há guerras, há um abalo na economia, e aí vão ter pessoas que vão ter dinheiro, mas a terra não vai produzir o suficiente, porque o efeito de armas nucleares vai, a toxina, né, não é toxina a palavra, a radiação não permite nada crescer depois disso. Aí vem o cavaleiro preto, que é uma fome mundial. Eliardi, mas fome sempre existiu. Sim, existiu fome para os pobres que estão na África. A gente está falando de uma galera que vai ter dinheiro, mas não vai ter o que comer. Porque o efeito do que vai se desdobrar daí para frente será terrível. Então, o segundo cavaleiro, a espada que representa a guerra. Terceiro cavaleiro é o cavaleiro preto que se assenta sobre ele, tem uma balança na mão. Isso fala de controle, isso fala de superpreços nas alturas. Aí vem o quarto cavaleiro, que a Bíblia diz, o quarto selo, o quarto cavaleiro, que é o cavalo amarelo que está sentado sobre ele, se chama morte, e ele terá o poder de dizimar a terça parte da população da terra. Mais de 3 bilhões de pessoas irão a óbito. Não sou eu que estou falando, foi Jesus que falou para João e ele registrou em Apocalipse. E como que a gente faz para escapar disso? Estando firmes na pessoa de Jesus. A gente está falando que a grande tribulação serão dias como nunca houve. Jesus disse: fujam para os montes. E se vocês ouvirem dizer: aí vem o Messias, não saiam dos esconderijos do monte. Quem estiver no telhado e ouvir dizer: aí vem o Messias, não saia, porque agora quando ele vier, não vai ser mais Getsometa, arrebatamento secreto. Agora será a parousia. Ele virá em glória. E aí cumpre-se aquilo que Jesus falou para Caifás: em breve verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória.
Arakalabara chore manara candaraya. Neresuriandaraia. Esteja com as tuas vestes alvas, porque o que está vindo para o planeta Terra você não faz ideia. A grande tribulação será o dia em que Deus vai derramar a sua ira sobre a face da terra. Jesus disse: porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Eliade, por que nós assembleanos não acreditamos que a igreja passa pela grande tribulação? Porque Paulo diz que ele nos livra da ira futura. Quem está em Cristo, todas as vezes que Deus derramou sua ira na terra, antes de derramar a sua ira, Ele guardou os seus. Deus resetou a humanidade lá em Gênesis 6 e 7. Mas antes de destruir a terra com dilúvio, Ele bota Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa dentro da arca e diz: agora eu estou fechando a porta. As águas estão liberadas de cair sobre a face da terra. Quando Deus permitiu que o anjo da morte entrasse com juízo na terra do Egito, Ele disse para Moisés: eu vou derramar ira, mas bota o povo para dentro. Só vai se livrar quem está marcado pelo sangue do Cordeiro. Quando Deus vai destruir a cidade de Jericó, Ele manda os espias, ou melhor, os espias falam para Meretriz, a prostituta lá da cidade de Jericó. Ele diz para ela: olha, entra em casa, coloca o fio de escarlata que já apontava para o sangue do Cordeiro. A cidade vai cair e quem tiver dentro da tua casa será salva. Será salva. Quando Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Ele diz: Sodoma e Gomorra vai se acabar com fogo, mas antes tem um justo que eu preciso tirar de lá de dentro. Se prepara, porque o tempo está chegando. Não dá mais para viver como se não houvesse um dia de prestação de contas, irmãos. Não dá mais para brincar. Não dá mais para perder tempo. Usa isso aqui, a internet, para pesquisar o que o cenário global, geopolítico está falando, está mostrando. Para de ficar preocupado com o history que a mulher lá do negócio do jogo do Tigrinho postou. Porque os influencers do jogo do Tigrinho, isso não vai te dar futuro não, irmão. O que vai te dar futuro é isso aqui, ó. Vai te revelar o que está vindo pelo futuro aí. Esquece a Virgínia do jogo do Tigrinho, esquece Deolane, esquece esse negócio para lá. Começa a pensar no que as Escrituras estão falando. Porque está muito perto de Jesus arrebatar a igreja. Eu tenho uma notícia, pode ser ainda aqui na ceia do Senhor. Estejam preparados, estejam apercebidos. Fica de pé nesta manhã. Eu não posso entregar esse microfone sem antes fazer o apelo. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus ou voltar para a presença do Senhor Jesus? A oportunidade é agora. Mas Eliade, minha vida está toda errada. Eu estou todo cheio de pecados. Jesus está dizendo, quando Ele olha para você, não importa o que você foi, o que importa é o que Ele vai começar a fazer na tua vida a partir de agora. Dá tempo de você se arrepender dos teus pecados. Dá tempo de você se arrepender das tuas práticas. Dá tempo. Eu podia pedir para os irmãos do louvor cantar um hino. Vamos cantar um hino. Vamos cantar um hino. Eu quero estar Isso. além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Vocês conhecem aquele hino assim? Muito em breve vai sair uma notícia. Onde está aquele povo brasileiro? Quem é velho igual eu aí diz amém. Muito em breve vai sair uma notícia. Tá alto, irmã? Puxa tu aí, tu que canta. Bota outra nota aí, irmã. Muito em breve Vai sair uma notícia de um povo que
É tempo de você sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu vou orar por você, que aqui muito sofreu aquele povo era um povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra cima. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra cima. Irmãos, é sempre muito bom quando a gente prega e uma vida se converte ao Senhor Jesus. Mas em especial essa que está aqui, porque aqui na frente está o meu primo Samuel, aceitando a Jesus, e está chorando. Daracalabarassuriandaraia. Pastor Marcos, ele tem vindo aos cultos, eu tenho convidado ele, embora eu quase não está vindo mais. Meu irmão está vindo ali para Jesus. Mãe, vem, minha mãe tá aí, vem pra cá, mãe. Meu pai tá aqui na frente com meu primo e com meu irmão agora. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que por conta do ministério que Deus me deu, eu tô em várias igrejas o mês todo rodando. Ontem mesmo, no domingo passado mesmo, eu tive Dia das Mães. Eu não marco muita coisa no Dia das Mães. Eu não marco no Dia das Mães, eu esqueci. Agendei uma agenda em Niterói de manhã e a outra lá perto de Xerém de noite. Então eu falo para eles, eu não posso estar sempre lá para acompanhar vocês, mas vão lá. E meu primo Samuel, ele tem vindo aos cultos aqui, disse que está gostando. Lembra da mãe quando era criança? E hoje eu falei, ontem eu falei com ele e com meu irmão, eu falei assim, ó, hoje eu vou estar amanhã eu vou estar na DIG de manhã, vou ministrar lá, queria muito que você estivesse. E aí meu pai se animou, porque meu irmão veio, né? Meu pai pertence a outro ministério, já veio. E eles estão aceitando a Jesus hoje aqui. Se tiver mais alguém que quer se juntar a esse time, dá tempo. Minha mãe está aqui também. Hoje veio a família toda, só está faltando minha irmã que está em viagem. Está minha mãe aqui, está meu pai, meu irmão, para a glória de Deus. Se tiver mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus ou voltar para a presença do Senhor, dá tempo, irmão. Nessa hora o adversário guerreia na tua mente, dizendo, você não é digno, você não merece estar lá. Só que eu estou liberando uma palavra na autoridade do nome de Jesus. O que importa não é o que você fez até hoje, é o que Jesus começa a realizar na tua vida a partir de agora. Eu queria que a igreja do Senhor estendesse as mãos para cá. Nós vamos orar. Se ainda tiver alguém que quer se juntar a eles aqui, entregar sua vida ao Senhor Jesus, dá tempo. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos a vida do meu primo, Senhor Samuel. Toda a fortaleza da mente, todos os grilhões e todas as correntes que aprisionavam, que prendiam, eu estou declarando, não tem mais poder sobre a vida deles. Eu declaro que a partir de agora eles vão começar a experimentar, a experienciar o que é o Evangelho da Graça, para a glória, louvor e honra do nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Pastor Marcos.